do livro Raios de Luz, volume 1, Mensagens do Espírito Antônio de Aquino, pelo médium Laudir João Junqueira de Matos. Mensagem 6. O Palácio da Espiritualidade. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Graças a Deus. Rosinha era uma menina loura como um trigal, de olhos de trapoeraba em flor. Tinha um sonho, construir um palacete como aquele que ficava de fronte do outro lado do rio e que nele se refletia esplendidamente nos dias ensolarados. Que era belo, ela bem o sabia, pois quando se ausentavam os donos, alguém, achando interessante a sua infantil curiosidade, deixava-a percorrer e admirar a sua beleza, a sua opulência. E como era pobre, amealhava todo o dinheirinho que lhe davam naquela ânsia de acumular riqueza para o seu palacete. Era tão modesta, tão pobre a sua casinha branca de janelas azuis, cercada de jabuticabeiras morenas, que Rosinha tinha até acanhamento de morar nela. À tarde, quando as crianças em roda a chamavam ao folguedo, mal as ouvia, tão embevecida, sentada à soleira da porta, imaginando a beleza do palacete róseo, de vitrais multicores, faiscantes de cristais, onde os tapetes abafavam ruídos. E o sonho, crescendo, empolgava-lhe o cérebro, que em mais nada pensava. Um dia, adoecera na vizinhança um chefe de família, homem humilde, porém trabalhador. Em breve, a fome, rondando, penetrou naquele lar, onde crianças choravam na incompreensão natural da idade. Com a intuição das almas bem formadas, a mãe de Rosinha sentiu a dor alheia, e numa madrugada em que até para a menor despesa faltava uma moeda, bateram-lhe à porta para a assistência. Ouvira a menina e, num gesto de irreflexão, saltando do leito, abre a malinha e tira a sacola que tão bem ocultara e dá para que sua mãe enxugue o pranto daqueles que sofrem. E não pôde dormir mais, entre arrependida e admirada do seu gesto. Rompia o dia. O sol levava em luz dourada toda a natureza. Dir-se-ia um dilúvio de luz. Nos aceiros mariscavam rolas e nos beirais arrulhavam pombos. Rosinha abriu a janela. Além as ardósias do palacete, faiscavam de ofuscar. Ela partiu pela estrada, sozinha, emudecida. Os ipês floridos punham tons policrômicos no fundo verde da mata. Sentou-se sob um deles. A aragem matinal agitava seus cachos de ouro e trazia-lhe um cheiro bom de mato verde. Adormeceu no sono seu espírito afeito à bondade. Achou a elucidação, o porquê de seu gesto, e para melhor compreender veio-lhe a lição na forma singela e convincente de uma fábula. E falou então primeiro o ipê. Aqui estou para cobrir-te com minhas flores de ouro, a ti que desejaste o palacete de teto dourado. Sob minha copa terás proteção e perfume. Esvoaçantes, as borboletas ciciaram pousando no ouro de seus cabelos. Aqui estamos, vê se os vitrais podem empanar o matriz de nossas asas. A relva macia falou. Pisa sobre mim e vê se há tapetes que possuam mais frescor. E toda a mata, enfim, segredava-lhe.
À noite, os pirilampos virão como lágrimas de luz, iluminar-te os caminhos, e a água que borbulha no regato é mais pura, mais cristalina que os cristais que desejavas. O canto alegre do passaredo despertou-a, e atônita ergueu-se e voltou para casa. Olhou o céu esplêndido que se arqueava sobre sua cabeça e, para mostrar que compreendera a lição, cantarolou um hino sobre a humildade daquele que nasceu na manjedoura. Quando chegou a casa, as jabuticabeiras, como caboclas amigas, agitavam os seus verdes cocares. Amigos, há pessoas que passam a vida aninhando no cérebro a cotovia de um sonho cujo canto embala docemente. A força de agasalhá-lo irrefletidamente torna-se um mocho, piando lugubremente, envenenando a sua passagem pela terra, que deveria ser como uma alvorada, uma eterna aleluia ao Senhor dos céus. Antônio de Aquino. Como é doce a mensagem de hoje, trazida por Antônio de Aquino. Por vezes, somos nós a Rosinha, essa menina que sonha, que tem desejos, que pensa nas questões materiais, e nós, muitas vezes, somos como ela. Também temos as nossas necessidades, também temos os nossos desejos, o nosso conforto, o melhor emprego, o melhor trabalho, a casa melhor, o carro melhor. E não há problema nenhum termos esses nossos desejos. As questões, elas se complicam um pouco mais quando fazemos desses nossos sonhos, desses nossos desejos, a nossa prioridade. Jesus já nos disse que onde está o teu coração, aí está o seu tesouro. Então, Antônio de Aquino vem fazendo da Rosinha essa nossa companheira da nossa reflexão de hoje, mas somos todos nós. E aí nós pensamos onde estamos colocando o nosso tesouro. O que tem sido prioridade na nossa existência? Faz parte? Faz. É necessário? Sim, é necessário. Precisamos, mas não precisamos apenas disso. Precisamos também fazer da nossa vida espiritual, da nossa reforma, da nossa forma de entender o mundo, algo um pouco mais profundo, um pouco mais verdadeiro. Mas a Rosinha é essa companheira que estava lá juntando o seu dinheiro para ter um castelo, para ter esse palácio. E ela vivia guardando o seu dinheirinho. No entanto, tão logo chega à sua porta um companheiro necessitado, Rosinha prontamente coloca em uso, coloca à disposição daquela família suas economias. Foi o seu primeiro impulso? Foi o seu primeiro impulso. E depois ela foi refletir. Mas tocada por um sentimento de bondade, ela faz o seu movimento. Também nós já temos a condição de dar os nossos primeiros passos de auxílio ao outro. Deixarmos de fazer não só dos recursos materiais, das necessidades materiais, a nossa prioridade de existência. Por vezes, somos convidados também a auxiliar aqueles companheiros que caminham ao nosso lado e que, por ora, também passam pelas suas provas, pelas suas dificuldades. E que, naquele momento, de alguma forma, também nós poderemos ser esse que vai ter a condição de auxiliar. Às vezes, é um recurso material, às vezes é um alimento, às vezes é um medicamento, às vezes é uma despesa extra que surgiu e aquela pessoa, naquele momento, não tem condições de arcar. Tudo isso pode acontecer. Mas outros momentos, também somos convidados a simplesmente
pararmos um pouco a nossa vida tão acelerada como ela é e darmos o nosso ouvido. Simplesmente ouvir aquele companheiro que está ao nosso lado. Outras vezes, somos convidados a dar uma palavra de auxílio, uma orientação, a busca, ajudar um companheiro a encontrar um trabalho. Isso também são formas de auxiliar. Mas para que a gente possa estar em condições de fazer essas tarefas, antes de tudo, nós precisamos estar com o nosso coração um pouco mais atento àqueles que passam ao nosso lado, aqueles que estão conosco na nossa vida de relação, na nossa rua, no bairro em que moramos, na casa espírita, ou em qualquer outro lugar que estejamos, por vezes no nosso ambiente de trabalho. Essas são as oportunidades em que vamos exercitando, colocando em movimento esses valores que nós, de pouco em pouco, de oportunidade em oportunidade, vamos adquirindo e vamos guardando dentro do nosso coração. Outro aspecto muito interessante que Antônio de Aquino nos convida a refletir, usando a nossa menina, a Rosinha, é o momento em que ela, no momento de um sono, ela vivencia essa história nessa fábula. A fábula é um tipo de gênero textual em que os animais falam, as plantas falam, e a Rosinha vive essa experiência. E nesse momento, através desse sonho, ela já começa a observar todos os recursos que já estão disponíveis para ela, na vida dela, ao redor dela, presentes dados por Deus que ela não havia percebido como sendo importante. E aí nós perguntamos a nós mesmos, né? Quais são esses recursos que já estão disponíveis ao nosso redor e que por nossa vida acelerada, pela nossa busca material, ainda não conseguimos perceber? Que presentes são esses que Deus nos oferece a cada manhã e que nós, pela nossa forma acelerada de entender as coisas, não conseguimos perceber? E aí, Antônio de Aquino nos convida a fazer esse exercício de já observar o canto do pássaro, que é uma sinfonia aos nossos ouvidos, a beleza da luz do sol, que todos os dias aparece para todos nós. Primeiro, porque precisamos da vitamina oferecida por ele. Nosso corpo precisa disso. Segundo, porque através dele nós temos a manutenção do ciclo da vida. A chuva. Quantas vezes reclamamos dela, mas ela é tão necessária e que nós não acreditamos ou não valorizamos essa oportunidade. Quantas vezes deixamos de agradecer a beleza das flores pelo caminho que a gente passa. Às vezes é uma florzinha do mato que está ali e a gente deixa de perceber esse presente oferecido por Deus. E Rosinha, quando acorda desse sonho, ela acorda com um sentimento novo, um sentimento diferente, entendendo que esse palácio que ela tanto queria era um palácio material, mas que ela já tinha muitas outras formas de se sentir feliz ao redor do que ela já tinha. E é esse o convite que Antônio de Aquino nos faz. Ele nos convida a percebermos, a observarmos tudo aquilo que está ao nosso redor e que nós já podemos desenvolver o sentimento da gratidão. Ou percebermos também, e é uma outra proposta que Antônio de Aquino nos faz, a forma de auxiliar a todos aqueles que já estão ao nosso lado. Então a gente não precisa buscar longe de nós esse auxílio, basta a gente olhar esse companheiro que está ao nosso lado todos os dias
que a gente consiga entender que o amor de Deus, ele é permanente, que sejamos felizes com aquilo que hoje já temos, as conquistas que já conseguimos, mas que tenhamos também a percepção de auxiliar aqueles que estão ao nosso lado. Os recursos materiais são necessários, mas não pode ser a nossa única prioridade. Que possamos colocar o nosso tesouro realmente nos valores que nos elevam espiritualmente, que nos elevam moralmente, que nos fazem, que nos transformam, que nos auxiliam no nosso crescimento espiritual. Que Antônio de Aquino possa todos os dias, através das rosinhas que encontrarmos pelo nosso caminho, observarmos e darmos o nosso olhar um pouquinho melhor. Que os nossos olhos possam ser olhos mais amorosos, mais gratos a Deus, e que possamos aproveitar as oportunidades que surgirem na nossa vida, na nossa caminhada, para auxiliarmos todos aqueles companheiros que necessitam do nosso amor, do nosso carinho. Somos irmãos em Deus, estamos na mesma caminhada e somos capazes de auxiliar a qualquer companheiro que esteja ao nosso lado, necessitando do nosso afeto, do nosso carinho. Muita paz.